Meus irmãos, nós estamos na última mensagem dessa nossa série que nós iniciamos nesse período da Epifania aqui na nossa igreja, que foi no livro de 1 Coríntios, a série intitulada A Cruz e a Unidade da Igreja. Nós estamos buscando entender a forma como Paulo articula a igreja como um povo unido, como um povo separado por Deus. E o que isso tem a ver com a cruz de Cristo? Porque Paulo faz questão de demonstrar e explicar essas coisas sempre apontando para a cruz de Jesus. Então, o nosso objetivo nessa série tem sido entender qual a ligação da cruz com a unidade. Qual o lugar da cruz no papel de reunirmos-nos como um único povo de Deus. Mas antes de falar sobre isso, eu gostaria de fazer uma oração nesse momento. Eu gostaria que vocês me acompanhassem nessa oração. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse momento que nós estamos aqui para te adorar, para te louvar, para engrandecer ao teu santo nome, Senhor Jesus Cristo. Nós te pedimos, Pai, que nós possamos ter uma visão da tua cruz e que a tua cruz possa estar sempre adiante de nossos olhos e que nós não desviemos o nosso olhar nem para a direita nem para a esquerda e que nós não possamos, Pai amado, ser atraídos por outros padrões de vida, de sabedoria, de poder que não sejam aqueles revelados na tua cruz. Faça com que nós permaneçamos juntos, unidos, como um único povo, como o seu povo, Senhor Jesus Cristo. Eu peço, Pai amado, e também peço que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, que és a minha rocha e o meu Redentor. Amém. Amém, meus irmãos? Quem não quer ser um sábio? Quem, em qualquer lugar, em qualquer cultura que não desejou isso? Em todos os lugares, em todas as culturas, há sabedoria. A gente pode perceber isso pela história, algo que é normalmente sempre desejável. Em todas as culturas nós vamos encontrar alguém promovendo a sabedoria para nós, falando, você deveria portar em ser sábio, você deveria buscar a sabedoria. Mas o problema é que muitos conceitos diferentes de sabedoria podem surgir. Você já se perguntou o que é sabedoria? Essa é uma pergunta que diversas culturas sempre fizeram durante a história. Essa é uma pergunta que pode atrair desde filósofos a líderes espirituais, passando por psicólogos, poetas e até mesmo atualmente os famosos coachings, né? Para Sócrates, a definição de sabedoria está naquele famoso dito dele: só sei que nada sei, em que ele tem aquele oráculo de Delfos e que é um pouco difícil entender exatamente o que Sócrates estava querendo dizer. Esse só sei que nada sei, mas tradicionalmente se entende que Sócrates estava defendendo que a verdadeira sabedoria estava na humildade. Em você ser alguém humilde ao ponto de reconhecer a sua limitação e afirmar que se você tem conhecimento de alguma coisa, é apenas da sua área, não das outras áreas do mundo. Afinal de contas, quem nunca viu um advogado que é muito bom advogado, muito conhecedor das áreas do direito, mas somente porque ele acha que entende muito do direito, ele vai lá e quer dar pitaco em todas as questões da existência humana. Somente porque ele é bom em direito. Isso não é algo que tem apenas para advogados. Isso pode acontecer, por exemplo, com um historiador, que fala que se nós entendermos a história de toda a sociedade, a gente pode entender tudo, dissecar a história. E um bom entendedor de história pode achar que entende todas as questões do mundo. Ou então, nós podemos ver filósofos fazendo esse movimento de porque eu entendo de filosofia, eu posso entender todas as esferas da vida. Ou então, quem nunca viu, e isso está em moda ultimamente, um teólogo ou um pastor. Somente porque ele é teólogo ou pastor dando pitaco sobre economia, sobre política. E não é sobre quem você deve votar apenas, mas é sobre o funcionamento do Congresso Nacional e várias coisas assim que com certeza ele não estudou relações políticas, ele não estudou Montesquieu, ou seja lá, ou seja, o outro nome importante, mas ele quer colocar o dedo em áreas das quais não são a sua de especialização.
Isso para Sócrates era um sinal de tolice. Falta de humildade, você observar e achar que só porque você é muito bom em uma coisinha muito específica da sua área, você pode ser bom em todas as coisas. Você é especialista apenas das coisas que você estudou, não de nada mais. Você não vai conseguir interpretar os tempos e a sociedade. Para Sócrates, sabedoria era isso. Humildade. Admitir que só sei que nada sei. Admitir sua finitude. Já um dos discípulo do discípulo de Sócrates, Aristóteles, ele afirma que a sabedoria é o conhecimento científico combinado com intelecto por aquilo que por natureza é mais honroso. 3 coisas. Conhecimento combinado com intelectualidade e em busca daquilo que é honroso. Para ele, sabedoria era ter acesso a informações científicas precisas, mas para ser sábio, você não tinha que apenas conhecer as coisas. Você deveria ser alguém que sabe o que fazer com essa informação que você tem aí. Não adianta você saber o número das galáxias e isso não ter sentido nenhum na sua vida. Você tem que saber utilizar essa informação que você tem. Conhecimento científico aliado a intelecto e para um objetivo específico, para um fim honroso. Se você alinha o conhecimento científico com o saber alguma coisa sobre esse conhecimento científico e direcionar tudo isso para um fim honroso, para Aristóteles você é alguém que tem sabedoria. Já o filósofo estoico Sêneca, que foi um filósofo que aconselhou imperadores romanos, inclusive imperadores do tempo do apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, olha só, a sabedoria é o entendimento correto, a capacidade de discernir o bem do mal, daquilo que deve ser escolhido e o que deve ser rejeitado. Um julgamento baseado no valor das coisas e não na opinião do senso comum sobre elas. Ela, a sabedoria, vigia nossas palavras e ações e nos torna invencíveis, seja pela boa ou pela má sorte. Tem por objeto coisas passadas e coisas futuras, coisas transitórias e coisas eternas. Examina todas as circunstâncias do tempo e a natureza e a operação da mente. Está para a filosofia, assim, a sabedoria está para a filosofia, assim como a avareza está para o dinheiro. Um deseja e o outro é desejado. Um é o efeito e o outro é a recompensa. Ser sábio é o uso da sabedoria. Como ver é o uso dos olhos e falar é o uso da língua. Aquele que é perfeitamente sábio é perfeitamente feliz. Não o próprio começo da sabedoria torna a vida mais fácil para nós. Não basta saber disso. Mas não é somente gregos e romanos que têm definições de sabedoria. Judeus também têm definições de sabedoria. O escritor do livro deuterocanônico de sabedoria, ele afirma o seguinte: na sabedoria há um espírito inteligente, santo, único, múltiplo, sutil, móvel, penetrante, imaculado, lúcido, invulnerável, amigo do bem, agudo, livre, benéfico, amigo dos homens, estável, seguro, sereno, que tudo pode e tudo abrange, que penetra todos os espíritos inteligentes, puros e sutilíssimos. A sabedoria é mais ágil que qualquer movimento, atravessando e penetrando tudo por causa da sua pureza. A sabedoria é exalação do poder de Deus, emanação puríssima da glória do Onipotente, e por isso nada de contaminado nela se infiltra. Ela é o reflexo da luz eterna, espelho nítido da atividade de Deus e imagem da sua bondade. Embora seja única, ela tudo pode. Permanece sempre a mesma, mas renova tudo. E entrando nas almas santas através das gerações, forma os amigos de Deus e os profetas. De fato, Deus ama somente aqueles que convivem com a sabedoria. Ela é mais bela que o sol e supera todas as constelações de astros. Comparada à luz do dia, ela sai ganhando, pois a luz cede lugar à noite. Mas contra a sabedoria o mal não prevalece.
Sabedoria, capítulo 7, versículos 22 a 30. Essa é a percepção do judeu pouco antes do nascimento de Jesus sobre o que é a sabedoria. Para os ouvidos mais bem treinados na Bíblia, essa linguagem que a gente acabou de ouvir na boca desse judeu sobre a sabedoria é interessante. Ela deve fazer a gente lembrar de uma descrição que está no livro de Colossenses, mas não sobre a sabedoria. Todas essas coisas que esse judeu falou sobre a sabedoria, Paulo em Colossenses capítulo 1 fala sobre Jesus. E aqui é uma dica muito importante. Ainda outro judeu, também um pouco anterior a Jesus, em um livro também circulava na época, o judeu sábio Ben Sira, inspirado pelo livro de Provérbios de Salomão, ele afirma o seguinte: o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, e no caso dos fiéis, ela é criada já no seio materno deles. Eclesiástico, capítulo 1, versículo 14. Mas Ben Sira, ele vai além e afirma que a sabedoria estava presente o tempo inteiro no meio de Israel. E ela estava disponível para todas as pessoas que quisessem buscar a sabedoria no meio de Israel. Eclesiástico capítulo 24, versículos 8 a 10. Então o Criador do universo me deu uma ordem, isso é a sabedoria falando. Aquele que me criou armou a minha tenda e disse: instala-se em Jacó e tome Israel como minha herança. Ele me criou desde o princípio, antes dos séculos. Eu nunca deixarei de existir. Oficiei a minha tenda santa. Oficiei na tenda santa. Tenda, vocês que estão estudando o livro de Êxodo, a tenda do tabernáculo, não é mesmo? Oficiei na tenda santa, na presença dele, e desse modo me estabeleci em Sião. Para Eclesiástico, a sabedoria estava lá com Moisés, quando o povo saiu do Egito e estabeleceu o primeiro lugar, ambiente onde a presença de Deus ia habitar. E essa sabedoria, então, ela faz um convite para Israel. Venham a mim, vocês todos que me desejam, e fiquem saciados com os meus frutos. Pensar em mim é mais doce do que o mel, e possuir-me é mais doce do que o favo de mel. Os que se alimentam de mim terão ainda mais fome, e os que bebem de mim terão ainda mais sede. Quem me obedece não ficará envergonhado, e os que trabalham comigo não pecarão. Para Ben Sira, então, quem é a sabedoria? E ele dá essa resposta. Tudo isso é o livro da aliança do Deus Altíssimo, a lei que Moisés nos deu como herança para as comunidades de Jacó. Para esse judeu, a sabedoria se encarnou num livro, na Torá, no Pentateuco. O que é a sabedoria, então? Como nós podemos encontrar a sabedoria? Como podemos nos tornar sábios? Romanos, gregos, judeus e muitos outros povos sempre buscaram uma resposta para o problema da sabedoria. E a gente viu respostas diferentes de todos esses povos. E a gente pode perceber, então, que normalmente a gente tem que considerar que não há nada de ruim em buscar sabedoria. Na verdade, entre gregos, entre romanos, entre judeus, todos são promovidos, indicados, busquem a sabedoria. E aparentemente, os coríntios também estavam numa busca pela sabedoria. Eles buscavam se tornar mais sábios, mas existia um problema nessa busca dos coríntios pela sabedoria. Os coríntios estavam se dividindo em torno de personalidades. Eles estavam se dividindo em torno de personalidades diferentes que, aos seus olhos, aparentavam demonstrar a verdadeira sabedoria. E com essas divisões que começaram a surgir no meio dos coríntios, uns começaram a afirmar que eram do partido de Apolo, aquele judeu helenista que era muito sábio e muito versado na cultura grega e que passou a seguir o movimento de Jesus e que possuía uma capacidade retórica de fala que era invejável. Outros afirmavam ser do partido de Cefas. Cefas era o discípulo de Jesus que mais se destacou. E ele ainda mais
Além de tudo, Cefas foi um discípulo que se destacou tanto que ele era famoso entre os judeus lá da igreja de Jerusalém. Então é interessante ser do partido de Cefas também. Outros ainda afirmavam ser do partido de Paulo, em uma aparente lealdade ao líder que os incluiu no movimento de Jesus. Eu sou fiel àquele que pregou a mensagem primeiramente para mim, apesar de Paulo não ser um grande falador, ter a retórica muito rebuscada como Apolo, ou não ter esse pedigree como Pedro, mas ele foi a primeira pessoa que pegou para mim, eu sou fiel a Paulo. Outros ainda afirmavam ser do partido de Jesus, Cristo, na verdade. A divisão estava entrando naquela comunidade, porque eles queriam seguir líderes, porque eles demonstravam possuir características que, de uma forma ou de outra, demonstravam uma busca pela sabedoria. Cada um com uma definição diferente de sabedoria, do que é o bom viver, é claro. E quem sabe, essas percepções, na cabeça dos coríntios, um representasse uma coisa e o outro representasse outra coisa totalmente diferente e até mesmo conflitante. E qual é o resultado disso tudo dentro de uma comunidade que se divide? O caos. A divisão e o caos estavam surgindo lá no meio dos coríntios. Mas Paulo tinha uma percepção muito particular sobre a busca da sabedoria. E no primeiro capítulo de Coríntios, no versículo 18 ao versículo 21, ele diz o seguinte: de fato, a linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que se salvam, para nós é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a inteligência dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o doutor da lei? Onde está o que investiga as coisas desse mundo? Por acaso Deus não mostrou que a sabedoria deste mundo é loucura? De fato, por sua sábia disposição, por sábia disposição de Deus, o mundo com sua sabedoria não o reconheceu. E no versículo 24, Paulo ainda diz o seguinte, olha só: no entanto, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Para Paulo, algo muito importante aconteceu na crucificação de Jesus. Este mundo, e não somente este mundo, como também a sabedoria do nosso mundo, tiveram a sua verdadeira face revelada. Na crucificação de Jesus aconteceu uma revelação. A sabedoria, a inteligência deste mundo são reveladas como uma grande tolice. O poder deste mundo é revelado como uma grande fraqueza. A cruz revelou as coisas como elas realmente são. E em Cristo, aqueles que não eram importantes, poderosos ou inteligentes, estes são aqueles que são chamados para fazer parte do povo de Deus. Inclusive, para os próprios coríntios, Paulo afirma que entre eles não havia muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos da alta sociedade, no versículo 26 ainda do capítulo 1. Justamente pelo fato de que entre eles havia tantas pessoas desprestigiadas de acordo com os padrões do mundo, era um absurdo muito grande eles, depois de tudo, irem querer buscar a sabedoria do mundo. Aos olhos dos sábios do mundo, a palavra de cruz, de acordo com Paulo, não passava de uma grande tolice e de uma demonstração de impotência e de fraqueza. Mas Paulo sabia que na aparente tolice da mensagem da cruz, a sabedoria e o poder de Deus estavam se revelando. Este era o plano de Deus desde o princípio, o de salvar o mundo, e salvar o mundo demonstrando que os valores que controlam o mundo estavam completamente deturpados. E por mais que esse plano possa parecer uma grande tolice para os padrões humanos que vigoravam até então, eles foram estabelecidos por esse presente século mal, e Paulo insiste que esses valores que eram considerados tolos, na verdade eram a verdadeira sabedoria. Por isso Paulo no capítulo 2, no versículo 6 a 8, ele vai dizer o seguinte, olha só: aos adultos na fé,
Falamos de sabedoria, mas não da sabedoria deste mundo, nem dos chefes passageiros deste mundo. Falamos isto sim da sabedoria de Deus, escondida em mistério e que Deus, antes dos séculos, já havia destinado para a nossa glória. Nenhum dos chefes deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Se os governantes do mundo, sejam eles terrenos ou espirituais, seja lá quem eles sejam, quer sejam o Império Romano, quer sejam poderes satânicos por trás do Império Romano, se eles realmente fossem sábios, eles não teriam crucificado o Senhor da Glória. Afinal de contas, ao crucificar o Senhor da Glória, eles achavam que tinham vencido sobre Jesus. Mas foi justamente nesse momento que eles achavam que estavam vencendo que eles perderam de uma vez por todas. No momento em que eles se deram o golpe fatal no corpo de Jesus, naquela cruz, eles acabaram acertando foi em si mesmos. O golpe fatal não foi em Jesus, mas foi neles. E dessa forma, Jesus, o Filho de Deus, venceu a morte de uma vez por todas e surgiu da morte para a vida e passou a governar. E passou a governar sobre toda a realidade, assentado à direita de Deus. A vitória final de Jesus aconteceu por meio da ação deles. E por isso Paulo, após afirmar que a sabedoria dos governantes desse mundo, a sabedoria que os coríntios tanto valorizavam, não tinha nenhum valor, porque ela nem mesmo conseguiu compreender o plano de Deus. Ele continuou falando de uma outra sabedoria. Uma sabedoria que, conforme ele vai afirmar, no versículo 6 que a gente leu, que não é desse mundo. Essa sabedoria foi, como Paulo afirmou, revelada a nós por meio do Espírito, no versículo 10 do capítulo 2. E então Paulo fala que somente um homem espiritual tem a capacidade de compreender a sabedoria de Deus. E por outro lado, homens que, dependendo de como possa estar na sua tradução, pode estar ou o homem carnal, ou o homem psíquico, no capítulo 2, no versículo 14, não sei se está carnal ou psíquico, mas enfim, natural, olha, muito mais fácil. Homem natural, não é mesmo? Quer seja homem natural, homem psíquico, homem carnal, eles não têm capacidade de compreender a sabedoria de Deus. Somente o homem espiritual é capaz de compreender aquilo que Deus estava fazendo, como ele diz no versículo 14 e 15 do capítulo 2. O homem psíquico, natural ou carnal, não acolhe as coisas que vêm do Espírito de Deus. São loucura para ele, que não consegue compreendê-las, pois devem ser discernidas espiritualmente. Ao contrário, o homem espiritual sabe discernir tudo e não se submete ao discernimento de ninguém. A verdade é que nessa busca dos coríntios pela sabedoria, eles estavam seguindo padrões carnais, não padrões espirituais. E por isso Paulo inicia no capítulo 3 falando: E eu, irmãos, não lhes pude falar como se fala a pessoas espirituais, mas como a seres de carne, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber e não alimento sólido, porque vocês não eram capazes. E ainda agora não são capazes, vindo que ainda são de carne. De fato, se há partidarismo e briga entre vocês, não é porventura porque são de carne e se comportam como simples seres humanos? Se alguém diz eu sou de Paulo e outro diz eu sou de Apolo, não será porque vocês são simples seres humanos? Em outras palavras, meus irmãos, Paulo estava afirmando basicamente o seguinte: vocês não são sábios, vocês são tolos de acordo com padrões espirituais. E digo mais, é impossível ensinar vocês as profundezas da fé, já que vocês têm o entendimento espiritual de um menino, de uma criança. Por isso vocês só fazem meninice. Essas briguinhas de vocês não passam de pura meninice.
Se os coríntios realmente fossem sábios, e sábios com a sabedoria que realmente importa, com a sabedoria que não pode ser adquirida por meio de padrões humanos, com a sabedoria que vem de Deus por meio da revelação do Espírito Santo, eles saberiam que Paulo, Apolo, Cefas ou qualquer outra pessoa não passa de um servo do Senhor. E que o mais importante é que a obra não é deles, é obra de Deus. E o importante é o que Deus está fazendo por meio deles. Eles são líderes diferentes, com capacidades diferentes, com características diferentes, mas não importa. A obra é do Senhor. Um pode ter plantado, outro pode ter regado, mas o crescimento vai vir somente do Senhor. Por isso ele ainda continua no capítulo 3, falando no versículo 18. Ninguém se engane. Se alguém dentre vocês se considera sábio neste mundo, torne-se louco para ser sábio, pois a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. De fato está escrito, ele apanha os sábios na própria esperteza deles. E ainda, o Senhor sabe que os raciocínios dos sábios são vazios. Por isso ninguém se vanglorie nos seres humanos, pois tudo pertence a vocês. Seja Paulo, Apolo ou Cefas, seja o mundo, seja a vida ou a morte, seja as coisas presentes ou futuras, tudo é de vocês e vocês são de Cristo e Cristo é de Deus. Meus irmãos, nós somos sim exortados a buscar a sabedoria. Nós sabemos que buscar sabedoria é algo bom. Agora, o que é a sabedoria? Onde nós podemos encontrá-la? Que tipo de sabedoria que nós estamos buscando em nossa vida? Que tipo de sabedoria nós estamos valorizando? A sabedoria que eu estou valorizando é a capacidade de ter um raciocínio aguçado. A sabedoria que eu valorizo é a pura inteligência. Ou é a capacidade de falar muito bem, de gesticular? A sabedoria é a aparente humildade de Sócrates? Ou a sabedoria, para mim, se parece muito mais com a piedade religiosa de que os judeus tanto estavam falando ali? A verdadeira sabedoria é se parecer mais com um beato numa igreja? Ou é se parecer com alguém que possui tanto poder espiritual que nem mesmo parece mais que pisa no mesmo chão que outros seres humanos? Que tipo de sabedoria nós estamos buscando ou valorizando? Eu tenho valorizado aquelas pessoas que me falam que eu posso conquistar o mundo caso eu melhore os meus hábitos ou as minhas formas, ou eu tenho que construir ferramentas e estratégias para obter o meu sucesso financeiro e espiritual. Eu valorizo aquela pessoa que sabe, que informa que verdadeira sabedoria é curtir a vida ao máximo. E curtir a vida ao máximo sem importar com ninguém mais, passando por todas as pessoas, deixando para trás um rastro de destruição e caos, por onde a gente passou, por onde a gente curtiu a vida. Eu valorizo aquela pessoa que tem uma contabilidade alta de parceiros sexuais, conquistando pessoas e logo depois as descartando como se elas fossem apenas um número, como se elas fossem lixo. A vida que eu considero ideal é aquela que eu me relaciono com as pessoas apenas para obter meu prazer próprio. Seja lá qual for o conceito de sabedoria que a gente está sendo informado em nossos círculos, a gente tem, seja uma filosofia grega, estoica, ou a filosofia dos judeus, ou até mesmo a filosofia da malandragem, conforme Zeca Pagodinho, ou a sabedoria das ruas, ou seja lá a sabedoria da pessoa que vai vender um método do crescimento financeiro, piramidal, seja lá qual for, a imagem de vida bem vivida que nós temos vivida, seja ela qual for, para Paulo, ela não passa de uma tolice. A sabedoria de Deus está em Cristo Jesus e ela é revelada para todos aqueles que foram chamados por Deus. Que nós possamos aprender com Jesus e olhar para Jesus aquilo que é a verdadeira vida bem vivida, aquilo que é a verdadeira sabedoria. Meus irmãos, vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, que nessa nossa busca por sabedoria,
nós possamos encontrá-la no lugar correto, Senhor, em Ti. Que nós, Pai amado, não nos deixamos ser moldados pelo mundo e seus padrões destrutivos. Pai, eu peço que o Senhor nos ajude nessa caminhada, Deus. Eu peço que o Senhor seja conosco, Pai amado. Tu que és a nossa fortaleza, ó Deus, Tu que és a fortaleza de todos aqueles que confiam em Ti. Misericordioso, nós pedimos, aceita as nossas orações, porque sem Ti nós não podemos fazer nada, nós somos apenas fraqueza, nós somos fracos, nós somos humanos. Concede que nós, com o auxílio da Tua graça, Senhor, possamos viver de forma que nós pratiquemos, Pai amado, a verdadeira sabedoria que está nos Teus preceitos, que nós possamos viver uma vida de gratidão e de boa vontade, fazendo boas obras para honrar o Teu santo nome. Nós oramos mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém.